passar os nossos recadinhos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não, né? Todos já conhecem a nossa casa, conhecem os nossos horários, né? Então, só lembrando, gente, a nossa viagem a Araxá e Sacramento, nós temos ainda lugares à disposição. Quem quiser participar, vai ser no dia 7 de setembro. É um feriado, né? Então pega sexta, sábado e domingo. Sai aqui na quinta noite. Quem não conhece, é uma viagem muito especial. Quem conhece já sabe, né? Quiser repetir a dose, né, Mônica? Então é só nos procurar eu, a Sandra, o Akil, para darmos maiores detalhes e acertarmos a viagem. E, gente, agradecemos a todos a ajuda nos alimentos para compor as nossas cestas básicas. E a gente continua pedindo a ajuda de vocês, né? A gente, sempre que possível, está ajudando as famílias cadastradas e, eventualmente, alguma ajuda que as pessoas venham pedir de famílias que nem são cadastradas. Então, se vocês puderem continuar colaborando, sempre os itens, né, mais difíceis é o arroz, o óleo, o feijão, o açúcar e o leite em pó. Tá bom, gente? Mas qualquer alimento é bem-vindo e vai nos ajudar muito. E lembrar a todos também do Evangelho no Lar, né? O quanto é importante nós realizarmos com a nossa família, ou sozinhos, individualmente, a harmonização que a gente consegue no nosso lar. Então, é muito importante, tá? Não vamos nos esquecer do Evangelho no Lar. Então, agora a gente vai fazer o nosso preparo, nos harmonizarmos para podermos estar numa sintonia melhor, para podermos aproveitar melhor a palestra de hoje. Então, nós vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, para podermos sentir toda essa paz, toda essa harmonia que nos envolve quando nós chegamos nessa casa, sendo recebidos pelos amigos maiores da espiritualidade, que nos recebem com tanto carinho e vão abraçando um a um no momento que nós adentramos nessa casa. Então, nós vamos agradecendo ao Pai por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje. Que possamos estar com o coração e a mente abertos para aprendermos um pouco mais, para ampliarmos os nossos horizontes, a nossa visão, o nosso autoconhecimento e assim podermos sair daqui mais fortalecidos, recarregados e preparados para continuarmos com a nossa caminhada. Então, é com carinho e alegria que nós vamos receber hoje a nossa companheira Raquel, que vai conversar conosco e fazer a nossa palestra de hoje. Seja muito feliz, Raquel. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet também, onde nós temos a oportunidade de conversarmos um pouco. Eu digo um pouco porque esse tema ele é muito extenso. Se nós formos minuciosamente, né, falar sobre ele, nós vamos ficar horas aqui. Então, nós vamos fazer um resumo da mesma forma como ele é. O texto é um resumo de um estudo. Ele vem do livro Estude e Viva. O título já é bastante sugestivo. É um livro escrito através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, né, através dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, a categoria do texto já é de um peso enorme. Foi feito através de um apanhado de estudos
do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando nós falamos em perdoar, em perdão, abrange uma série de fatores. Não é tão simples assim. Não é simples de falarmos, de compreendermos e nem de agirmos perdoando. Mas nós temos aí algumas receitinhas, nós temos aí algumas fixações que nós temos a facilidade de, teoricamente, fazê-las para que possamos agir. Né? Aquelas questões que incutem em nossa mente, na nossa consciência, para que nós possamos nos sentir obrigados a agir daquela forma. Né? Obrigados por quê? Porque é a questão do dever. E nem sempre o dever ele é absorvido de forma tão fácil e natural. Às vezes ele nos chega através de uma dureza, seja ela de que espécie for. Né? Então, os temas abordados para que possamos falar em perdão e examinarmos a maneira como nós estamos perdoando, vem através de alguns itens especificados no próprio texto. O primeiro deles é aprendizado evolutivo. Obviamente que quando aprendemos, evoluímos. Né? Parece assim uma questão, ficou um repetitivo. Mas, se aprendemos, nós vamos evoluir. Mas o que foca essa questão do aprendizado evolutivo? É que esse aprendizado ele não é tão teórico assim. À medida que nós, espíritos, aprendemos, nós, primeiramente, assimilamos a teoria. Mas nós sabemos, todos nós sabemos, que não basta assimilar a teoria. Não é a partir dessa assimilação que nós vamos começar a agir. Não. Há todo um processo. Nós, primeiramente, escutamos. Depois, ouvimos. Quando não, lemos. Depois da leitura, nós vamos estudar aquilo que lemos, para depois nós assimilarmos. Aí se transforma num aprendizado. Aprendi. Mas nós temos que provar o aprendizado. Afinal, a própria reencarnação nos dá essa oportunidade. Quando nós, como espíritos, aprendemos através desse processo todo, nós vamos provar esse aprendizado. Porque quando nós provamos e tiramos 10 nessa prova, é sinal de que realmente aquilo já faz parte de nós. Já é natural em nós. E tudo aquilo que é natural já não requer mais tanto esforço. Porque faz parte da nossa forma de ser, faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, passa a ser uma característica e isso abre porta a outros aprendizados que vão chegando. Né? A partir do momento, por exemplo, a partir do momento que nós aprendemos a deixarmos de lado o orgulho, nós sabemos que nós temos que fazer isso, mas é difícil. Difícil, nós sabemos, teoricamente nós já sabemos, mas para que possamos colocar isso em prova, é uma longa jornada, né? É um passo aqui, outro ali, às vezes nós estacionamos naquele passo, não damos o passo seguinte, mas nós sabemos que a partir da aquisição da humildade, que é o contrário do orgulho, quando nós aprendemos que não devemos ser orgulhosos, nós estamos dando um passo à humildade. Nós vamos abrindo espaço aqui. Aqui o altruísmo, aqui a resignação, enfim, a indulgência, vários outros sentimentos, pensamentos e até virtudes vão adentrando em nós. Isso é um longo passo, é uma longa jornada, mas faz parte da nossa ascensão espiritual. Nós fomos criados dessa forma. Nós fomos criados simples, ignorantes, porém, com toda a capacidade para a evolução. E essa capacidade, ela vai se manifestando de acordo com o nosso entendimento.
com a nossa vontade, com a nossa moralização. E assim nós vamos evoluindo, progredindo. E isso se dá individualmente, não é massa. Não existe uma massa que caminha no mesmo patamar. Por isso nós temos aqui, junto a nós, tanto encarnados como desencarnados, mas vamos falar do encarnado. Estamos hoje numa jornada evolutiva, num plano que nos oferece a oportunidade de vivermos como um corpo físico. Então, somos espíritos encarnados. E junto a nós temos uma série de convívios de aprendizado. Convivemos com aqueles com os quais temos diferenças. Nós somos diferentes, como julgamos, sabemos que o outro é diferente de nós, assim como também nós somos julgados e somos diferentes dos outros. E são essas convivências que trazem para nós ensinamento. Porque o que um tem, o outro não tem. E com isso nós nos complementamos. E quando há essa complementação, nós nos tornamos o quê? Equilibrados, perfeitos, entre aspas, né? Aquela perfeição, já que estamos já a par em condições de tê-la, para que possamos o quê? Sofrer menos. À medida que nós conhecemos, nós não vamos sofrer determinadas situações, não é? Porque sofremos a partir do momento que não conhecemos. Ignoramos aquilo que faz com que não passemos por determinados infortúnios. Mesmo assim, mas é resgate de outras vidas. É expiação, é karma, tenho que passar. Eu vou passar pela situação. Isso não quer dizer que eu tenha que sofrer com ela. Sofrimento é opcional. Não tenho que sofrer. A situação está ali, mas como é que eu vou agir diante dela? Olha a motivação para o aprendizado. Essa é uma motivação e tanto. Porque existem situações das quais nós não vamos fugir. Mas como passar por ela, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar. Eu quero sofrer mais ou eu quero sofrer menos, passando por ela. E ninguém quer sofrer. Porque também não está escrito em lugar algum que nós temos que sofrer. Nós temos que passar, sim, da melhor forma possível. E quanto mais lúcidos passarmos por uma determinada situação, mais rápido nós saímos dela. E é mais fácil o nosso aprendizado. Né? Quando nós falamos em perdão, tem uma palavra que se junta muito a essa, que é a consciência. O balanço da consciência. Como é que estamos em termos de perdão? Será que eu estou perdoando de acordo com o que eu estou aprendendo? Porque a partir do momento que nós seguimos um caminho cristão, optamos por ele. Nós vamos ter que seguir o que o mestre nos exemplifica. Perdão. Difícil. Mas já começa a tocar a consciência. Até onde eu estou fazendo o que o mestre ensinou? Até onde eu estou agindo de acordo como eu gostaria que agissem comigo? Essa é a grande questão. Aí que está o balanço da consciência. Porque nós falamos em perdão, nós desculpamos, nós não perdoamos, nós desculpamos, porque a memória, quando nós nos sentimos melindrados, ofendidos, magoados, a memória parece que tem uma força, aviva, nós não esquecemos aquilo. Para outras coisas a memória até se apaga, mas para isso ela não se apaga, ela redobra. É impressionante. Mas quando nós somos os causadores, muda de figura. A memória apaga. A memória apaga. E na hora de perdoar, nós simplesmente esquecemos da máxima que devemos perdoar da mesma forma como gostaríamos de ser perdoados. Por quê? Porque o nosso egoísmo e a nossa vaidade
faz com que nós usamos de uma prevalecência, nós nos prevalecemos perante o outro, de que, mas eu sou eu, porque comigo foi diferente. Quer dizer, a dor do outro não existiu. Empatia, zero. Dói em mim, mas no outro não dói. Gente, nós somos iguais. E a igualdade perante o Pai? Para Deus, nosso Pai, não existe essa diferença jamais, de forma alguma. Dor é igual para todo mundo. A dor é igual para todo mundo. A forma de passar por ela é que modificar. Essa é a questão. E olha o quanto nós podemos ajudar a um companheiro, a um irmão querido, enfim, ao próximo a nós, a aliviar o seu sofrimento. Quando nós temos esse aprendizado, adquirimos essa condição. Ainda mais se for por experiência. Se for por experiência, fica mais firme em nós esse contexto. E nós vamos saber exatamente como agir. Não é? E quando não, pelo menos nós não vamos fazer com que a dor do outro fique pior do que já está. Mas vamos colaborar para que ele saia dessa situação. Pelo menos é algo que nós já temos o dever, aí entra a questão do dever, que vai entrar no balanço da consciência, para que nós podemos nos analisar. A consciência, ela é um termômetro de análise imbatível. Imbatível. Através dela, nós vamos saber exatamente quem somos, o que pensamos, o que sentimos, em que patamar nós estamos atuando. Só que para isso nós temos que ter o quê? Autoconhecimento. E admitir. Porque às vezes nós nos conhecemos, mas nós não admitimos. Principalmente quando é um defeito. Principalmente quando é uma atitude não muito correta. Nós o admitimos. Aí nós usamos o quê? A justificativa. E sabe por que eu estou agindo assim? Por causa de ou por causa de quem? Ou é alguém, ou é algo que faz com que nós estejamos agindo dessa forma. Então, o aprendizado de nos despirmos destas justificativas e trabalhar a nossa essência, o eu, trabalhar o verdadeiro eu. Porque às vezes nós não usamos nem do auto-perdão. Nós não nos perdoamos de muita coisa. Nós nos vitimizamos, nos martirizamos, nós temos todo esse jogo de sofrimento que nos aflige terrivelmente. Por quê? Porque, na maioria das vezes, falta o autoconhecimento e a admissão daquilo que realmente somos, do que fazemos, sentimos e pensamos. Quando não está certo, ando pensando de uma forma que não está correta. Tenho tido algumas atitudes que não é o que eu aprendi. Não é? Eu tenho tido sentimentos, pensamentos que não estão corretos. Eu vou procurar o quê? A correção. O erro nos leva à correção. O erro. Porque quando está tudo bem, nós às vezes não temos um parâmetro do certo e do errado. Mas quando nós desviamos, um pouco que seja, de tudo aquilo que nós sabemos que é correto, que é bom e que é do bem, nós vamos voltar a puxar as nossas próprias rédeas e voltarmos ao equilíbrio, à educação. Porque nós já temos um determinado conhecimento. E alguns desses conhecimentos são instintivos em nós. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado sem precisar termos uma lição categórica, um curso para isso. Não é? Nós sabemos. Nós sabemos que qualquer ato criminoso não é correto. Nós não precisamos estudar para saber isso. Não é correto. Então, isso já cria em nós freios, rédeas, para que nós possamos traçar um caminho dentro da moralidade, da justiça e daquilo que é correto. E se nós agimos dessa forma, nós não vamos nunca ter que pedir perdão. Se nós agirmos desta forma, nós não vamos ter questões de consciência doendo ou pesando. Não é? E nós vamos também
saber perdoar o próximo, porque vamos entender a condição em que ele está. Então, se torna mais fácil. Né? Não é uma receita básica, mas denota um certo tempo para que nós possamos agir dessa forma. Porque nós somos tocados no nosso dia a dia, nas nossas convivências, com questões que ainda nos afligem por demais. E nós sentimos que, às vezes, nós precisamos de redobrar a nossa vigilância em cima do nosso próprio eu, né? Do nosso eu, para que nós possamos manter-nos na conduta correta. Isso não é impossível. Não é impossível. Basta que queiramos. Existe até uma frase aqui no texto que diz assim: a vontade, ela adoece, mas ela não morre. Eu achei super interessante. Nós temos vontade de um monte de coisa, porém nós não fazemos. Tudo aquilo que a gente tem vontade, nem tudo nós fazemos. Mas isso não quer dizer que ela morreu. Não, ela está ali. Então, na primeira oportunidade, nós agimos de acordo com a nossa vontade. Só que, às vezes, nós precisamos o quê? Colocar força na vontade. Não basta ter vontade. Nós temos que ter força de vontade. Principalmente no que se refere o quê? A reforma íntima, que tanto nós ouvimos, que tão cristão é. Precisamos de força para isso. Porque se a gente esmorece um pouco, já tem a queda. Não tem importância. Se acontecer, a gente levanta e continua seguindo. Mas o que não pode é deixar que essa força de vontade deixe de existir. De forma alguma. Jesus falava em perdão durante todo o tempo, exemplificando. Por quê? Porque era a questão do relacionamento, não é? Uns com os outros. O perdão faz parte. O perdão faz parte. Então, existem máximas cristãs onde nós nos pegamos e nós falamos, nossa, mas como, né? Ou então, quem sou eu? Quando Jesus diz, perdoai o vosso inimigo. Fácil. Facílimo. Às vezes a gente não perdoa nem um amigo, não é? Nem a nós. Não é? Amar ao próximo como a si mesmo. Imagina perdoar um inimigo. É uma questão quase que impossível, mas tem que ter um início. Tem que ter um início. Nós temos que começar de algum lugar. Qual é o lugar? Qual é o modo? Não deseje o mal. É difícil? É difícil. É difícil. É difícil porque vem sentimentos de ira, sentimentos de vingança, sentimentos de a vontade da maledicência. Isso fica ruminando em nós. Olha quanto trabalho que nós temos que ter. Trabalhar justamente isso. Por que eu estou pensando dessa forma, se eu sei que está errado? Ah, mas ele fez... Olha a justificativa. Ele fez, se ele disse, se ele pensou, é um problema dele. Eu é que não posso me alimentar de toda essa negatividade que ele me transmitiu, ou por palavra, ou por atitude, ou por algum comportamento, e fazer disso o meu sofrimento. Porque o coitado já sofre em pensar e ser, e se comportar dessa forma. Aí eu estou criticando, mas eu vou me igualar. Olha como é delicado. Então, nós temos um caminho, sim, nós temos uma receita, sim. Não é fácil. Depende da força de vontade de agir sobre ela. Né? Na prece do Pai Nosso tem também a frase, né? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoamos mesmo a quem nos tem ofendido. Fazemos a prece diariamente. E diariamente nós estamos perdoando quem nos ofende diariamente. Às vezes não é nem uma ofensa. Às vezes é uma coisa tão mínima. E a gente já transforma aquilo em algo enorme. Uma batalha. Difícil depois de vencê-la. Porque nós alimentamos a situação de tal forma que nós nos tornamos escravos dela. E às vezes é algo tão pequeno que nós poderíamos fazer por menos. É tão pouco que nós nos tornamos esse tão pouco muito maior do que ele realmente é. É aquela coisa de valorizar demais o que não precisa ser valorizado, ou nem merece.
Mas viciosamente nós agimos dessa forma. Então, é aí que está a vigilância que nós temos que ter conosco. Porque isso é ímpeto. Nosso ímpeto nos leva para isso. É o que nós temos que corrigir em nós. Essa impulsividade de pensarmos. Mas parar o pensamento, frear o pensamento é difícil. Lógico que é. Essa é a parte mais difícil. Mas é por aí que nós começamos. Mas está difícil começar por aí. Então, pelo menos não vamos agir, nem nos comportar. Isso vai fazendo com que tenhamos uma educação de fora para dentro. Eu já não estou agindo. Eu já não estou me comportando mal. Embora pense, embora sinta, mas eu não vou externar. Mas isso faz mal. Faz mal. Nós temos que aprender o que? A neutralizar isso em nós. Transformar. Aí daqui a um tempo nós não vamos estar nem pensando e nem sentindo. É a autoeducação que nos leva ao autoconhecimento. É complexo. É complexo. Não é fácil. Não é fácil. Falou em perdão e fé. Perdão e fé são duas coisas difíceis. Difíceis de trabalhar, mas são fundamentais. E uma está ligada à outra. Uma está atrelada à outra. São atitudes, são ações. Perdão e fé são ações, não é teoria. Não é teoria. Aonde vamos exercitar todas essas questões que Emmanuel e André Luiz nos colocam? No exercício das relações humanas. Nós não vivemos sozinhos. Nós temos aí sociedade, nós vivemos em sociedade. Vivemos em comunidade, em coletividade. Olha a oportunidade de exercitarmos tudo isso. É oportunidade. Viver sozinho é fácil. Falar de perdão, de exercício de perdão, quando nós vivemos sozinhos. Mas e o mérito? E o mérito? O mérito está ali. No dia a dia, o mérito está ali. Em conviver com aquela criatura, com aquela pessoa que me contradiz. Que tem uma opinião diferente da minha. Atrevido, ousado, ele tem uma opinião diferente da minha. Onde já se viu? Pronto, isso já começa. Já começa daí. Não é? Só que quando é o contrário, nossa, o outro continua errado. Do mesmo jeito. Então, já é um início. Já é um início. A convivência com o outro já é um exercício de repensarmos, já é um exercício para nos reavaliarmos, enfim. E isso acontece 24 horas do dia. 24 horas do dia. Nós temos que enxergar como uma oportunidade bendita. E não como uma desavença ou algo que aconteceu na nossa vida para nos afrontar. Muito pelo contrário, a escola faz parte da escola da vida. É a maneira natural e divina de nós aprendermos aquilo que nos freia e nos coloca no caminho correto. Problemas de harmonia. Nós não temos. Acredito que quase ninguém tem problema de harmonização, nem consigo mesmo, nem com o ambiente. Acho que não. Basta ver a nossa saúde, porque ela é perfeita. Quem tem uma saúde perfeita, não é? É porque não tem esse tipo de problema. Lógico. Porque nós sabemos, hoje em dia a própria ciência nos alerta a isso. A própria medicina nos chama a atenção. Como isso é importante. O bem-estar, as boas relações, as boas convivências, o estar bem, jorra para o nosso corpo físico a saúde, a organização, a harmonia do nosso sistema biológico. E precisamos dele o melhor possível, porque senão não caminhamos. Nós, como espíritos, precisamos desse corpo. E se ele estiver bom, ótimo. Se ele estiver razoável, tá bom também, a gente vai consertar. E saber o que está fazendo esse corpo não estar 100%. Isso faz parte da nossa harmonização, que vem lá de tudo que nós já dissemos até agora.
o autoconhecimento, atitudes, ações, pensamentos. Não é? Ai, mas eu sou espírita e eu aprendi que o meu corpo está assim, porque eu trago do passado. Tá, mas isso não quer dizer que você vai sofrer por causa disso. Você vai resolver. Você vai resolver. Não é? Olha a dor e o sofrimento brigando aí de novo. Se você estiver bem, você vai passar pelo seu probleminha lá de resgate, de expiação, da melhor forma possível. Ah, nasceu com o problema, mas não vai, ele não vai continuar com você. Você vai resolver isso aqui agora. Né? Vai deixar esse corpo, mas não vai ter outro corpo com esse mesmo problema. Você vai resolver agora. Por quê? Vai depender da atitude, do comportamento, das ações. E, para encerrar, aquilo que é mais difícil, mas faz parte do perdão. Reconciliação. Não deixar para depois. Vamos fazer o que pudermos fazer aqui e agora. O Paulo Alves de Godoy, ele tem um livro chamado Os Padrões Evangélicos, que fala sobre o altar da consciência, onde ele nos traz um texto, né, que diz exatamente isso, que nós temos que procurar a conciliação aqui e agora, né, para que nós possamos saber exatamente o ponto que nos aflige e por que levar adiante. Por que levar adiante? Não é? Vamos agora procurar resolver, principalmente conosco. Porque tentar resolver com o outro e resolver com o outro é uma coisa. Resolver aquilo que nós temos que resolver intimamente, que seja feito o mais rápido possível. Por quê? Porque vai caminhar conosco para todo sempre, enquanto não resolvermos. Né? Então, à medida que nós formos reconciliando, conciliando todas essas questões, nós vamos viver melhor, com toda certeza. Tá bom? E que Jesus nos abençoe a todos nós. Tá ruim o som, né? Tá ruim. Eu vejo que o perdão é uma luta nossa, né? Uma briga entre o nosso ser mais instintivo, que reage, né? O nosso instinto, o nosso orgulho, o nosso ser, nosso lado mais racional. Nós sabemos o que devemos fazer e essa briga, né? Acho que é tão difícil, né? Exatamente, Cida, exatamente, porque o instinto, a intuição é certeira, não nos tira do caminho correto. Porém, quando entra a parte intelecto, quando entra a razão nos oferece opções, alternativas, que é o chamado livre-arbítrio. É onde nós erramos muitas vezes. Por isso que a escolha é nossa. Nós optamos por aquele caminho. Né? Então, é onde muitas vezes toda essa situação, toda essa resolução demora, se torna mais longa. Existem até, né, aqueles exemplos, até frases feitas dentro da própria doutrina, onde nós falamos que depois que o espírito passa a agir sobre o livre-arbítrio, pronto. Aí se torna tudo mais difícil. Por quê? Porque nem sempre as nossas opções são as mais corretas. E toda e qualquer opção, ela passa pelo crivo da razão. Passa pela nossa parte inteligente, pela nossa intelectualidade. Né? É onde nós erramos. Mas aí a gente corrige depois. Fica um pouco mais longa a caminhada, mas faz parte da evolução. Nós evoluímos. É aí que nós vamos evoluir.
não é? Exatamente, é isso mesmo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Uma perguntinha? Não? Está todo mundo com um fiozinho, soninho? Mas é que Tem mais alguma consideração? não, era só isso mesmo. Quer dizer, tem muita coisa, não é? Mas nós vamos encerrando aqui, para que possamos iniciar o quanto antes. Já estamos nessa caminhada, obviamente, de nos autoanalisarmos, de procurarmos a vigilância para fazermos o melhor. E a cada dia, a cada momento surge uma coisa nova nessa nossa caminhada, nessa nossa, esse nosso voltar para o íntimo, para o nosso interior e buscarmos tudo aquilo que nós precisamos colocar nos seus devidos lugares. Não é? A educação, o equilíbrio, tudo aquilo que vai fazer com que nós possamos viver da melhor forma possível, fazer com que a harmonia se instale dentro de nós, ao nosso convívio, e sermos felizes, que é esse o objetivo. Né? Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter uma excelente noite, uma excelente semana, né? E vamos em paz. Obrigada, Raquel. Então vamos agora para o momento das nossas vibrações, que é aquele momento em que nós podemos doar os nossos melhores sentimentos, o que há de melhor em nós, transformar essas doações em ações materializadas. Então nós vamos buscando dentro de nós esse melhor, esse amor que nós podemos dividir e irradiar. Vamos vibrando por esse nosso planeta, essa nossa pátria, que tanto necessita de vibrações de paz, de fraternidade, de entendimento. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta, por essa nossa terra, mãe. A paz, a harmonia, o entendimento e a fraternidade. Vibremos por cada cantinho desse nosso planeta, pelos habitantes, todos aqueles que sofrem e passam por dificuldades. Seus desafios, sejam de ordem material, física, moral, espiritual. Que todos possam ser atendidos, fortalecidos, esclarecidos, para que possam ultrapassar esses momentos de prova, de dificuldades, sempre com aprendizado. O aprendizado que nos faça crescer mais. Então vibremos com muito amor a todos esses habitantes do nosso planeta. Vibremos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, e hoje vibrando de uma maneira especial pelas famílias dos dependentes químicos. Vibremos também para que haja entendimento, compreensão, e que unidos possam superar essa dificuldade, esse desafio tão grande que é a dependência química. Vibremos agora por aquele amigo, por aquele parente ou aquele companheiro que nós conhecemos e que
também está precisando de fortalecimento, de coragem, fortalecer a sua vontade para a superação também de um desafio, de uma dificuldade. Vibremos envolvendo com muito amor. E assim nós vamos encerrando a nossa noite, agradecendo pelo aprendizado, agradecendo pelas energias novas que recebemos aqui hoje, que possamos transformar tudo isso em ações mais positivas, em pensamentos mais positivos, que possamos passo a passo ir galgando degraus na nossa caminhada evolutiva, nos tornando cada dia um pouquinho melhores. Então, que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, levando tudo de bom que aqui pudemos receber. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos continuando em silêncio, guardando essa sintonia com a espiritualidade maior, para podermos receber os passos.